Olá, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Júnior Kadima aqui para mais um aulão da inovação. Estou aqui para ajudar você, professor, profissional da educação infantil, que quer fazer a diferença na educação por meio das práticas psicomotoras. Eu compartilho muitas ideias ali no meu perfil do Instagram, que você pode se apropriar e criar outras ideias a partir delas. Essas ideias, elas te ajudam a realmente ter um olhar diferenciado sobre o corpo em movimento na educação infantil. E hoje falaremos sobre psicomotricidade na educação infantil. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Já quero pedir para você deixar o seu like aqui e também compartilhar esse aulão com mais pessoas. Aqueles profissionais que você sabe que buscam fazer a diferença na educação infantil. Outra coisa, se você ainda não está inscrito aqui no canal, em algum lugar aqui da tela tem um sininho, clique nele para que você possa receber em primeira mão quando eu postar vídeos novos aqui. Nossas aulas, elas acontecem ao vivo, sempre às quintas-feiras, sábados e domingos. Esse é o nosso aulão da inovação, tema da nossa aula de hoje, a psicomotricidade na educação infantil. Eu trouxe algumas perguntas que nortearão o nosso conteúdo da aula de hoje. Primeira pergunta: o que é educação infantil? Segunda, o que é psicomotricidade? Terceira pergunta: qual a importância da psicomotricidade na educação infantil? São três perguntas que nortearão o nosso conteúdo. Então já anote aí essas três perguntas, porque para o nosso cérebro é muito importante quando nos fazemos perguntas. Porque quando eu compartilhar com você a resposta, ele já vai estar atento para se apropriar daquele conteúdo. Por isso que elas nortearão a nossa aula. E eu já tenho uma pergunta para você que está aqui comigo. O que é educação infantil? E aí, para você, o que é educação infantil? Escreva aí no bate-papo. Você que já participa aqui da minha aula sabe que eu gosto da sua participação, eu peço a sua participação. É um aulão interativo, ok? Estou aqui mediando o conteúdo, por isso que eu peço a sua participação. E a pergunta que eu tenho para você, que está aqui, é essa: o que é educação infantil? Segundo a LDB, em seu artigo 29, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Quando eu falo em desenvolvimento integral, é importante, né, o próprio artigo nos traz ali, mas eu vou destacar o aspecto físico, psicológico, intelectual e social. Ou seja, é papel da educação infantil favorecer o desenvolvimento, a potencialização de cada um desses aspectos. E aqui já dou um spoiler, já trago adianto um pouco o conteúdo. Entenderemos que se eu sei que o objetivo da educação infantil é favorecer o desenvolvimento desses aspectos, e a psicomotricidade é uma área do conhecimento que favorece esses aspectos, é muito importante que ela esteja inserida nessa etapa escolar, nesse momento da vida da criança. Anote aí, ó, cada um desses aspectos: físico, psicológico, intelectual e social. Ainda, a LDB, em seu artigo 30, nos diz o seguinte: a educação infantil será oferecida em 1. Creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. 2. Pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade. E o porquê que eu trouxe esse artigo 30? Quando eu falo em educação infantil, é importante compreendermos que ela está dividida entre essas duas etapas. A etapa que vai até os 3 anos de idade e a outra que é dos 4 aos 6 anos, né? 5 anos e 11 meses. É muito importante
que você compreenda a fase da criança com a qual você está trabalhando. Ah, Júnior, eu atuo com crianças de 4 anos. Não, eu atuo com crianças de 2 anos. Por quê? Não adianta só eu falar que a psicomotricidade ela é relevante no desenvolvimento e aprendizagem da criança. É fundamental que o profissional ele também compreenda a etapa de desenvolvimento dessa criança, para que daí sim ele possa utilizar de forma assertiva essa área do conhecimento. Ou seja, o professor ele tem que ter uma qualificação e conhecimento daquilo que ele realiza. E muitas das vezes, a graduação, ela não te prepara 100% para a prática. Vivenciar a prática para que você possa realmente internalizar aquela experiência com as crianças é essencial para que você tenha uma prática docente efetiva. Veja que eu saí do que é educação infantil para agora um momento de discussão que envolve a formação do profissional que está com essas crianças. Nossa formação, porque eu sou pedagogo de formação. E ao atuar hoje com a formação de professores, uma das coisas que eu levo de forma bastante firme, né, no bom sentido, é fazer com que esses profissionais tenham um movimento de estudo, de pesquisa, de leitura, de discussão. Até que no próprio canal tem uma aula que eu falo sobre o trabalho colaborativo na escola. E é utilizado o momento ali das reuniões para que vocês possam fazer realmente uma formação, ou mesmo um grupo de estudos na escola. Porque não adianta eu falar que a psicomotricidade é importante na educação infantil, mas se você nem sabe o que é psicomotricidade. Por isso que eu estou aqui compartilhando essas informações com você. E claro, não é em uma aula apenas que vai envolver a grande importância dessa área do conhecimento na educação infantil. Temos aí especializações de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E aqui eu quero trazer a pontinha do iceberg para você realmente começar a compreender o quanto essa área ela influencia significativamente esse processo de aquisição de novas habilidades da criança. Por isso, qualificação e conhecimento é base para a nossa atuação docente. Agora eu tenho essa outra pergunta. O que é psicomotricidade? Porque fizemos esse caminho. O que é educação infantil? Primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade favorecer o desenvolvimento global da criança. Vimos o que é esse desenvolvimento global. Vai envolver os aspectos físico, psicológico, social, emocional. Vimos também a importância da formação do profissional que atua na educação infantil. E hoje é fundamental fazermos, não só hoje, claro, é fundamental fazermos um movimento para adquirir novos conhecimentos. Mas o que eu ia dizer é, hoje temos essa possibilidade de trocas pela internet. E para estruturar essa aula aqui e compartilhar com vocês, há muita dedicação e comprometimento. Para quem já me acompanha aqui sabe. Psicomotricidade, veremos uma primeira definição. Definição da grande professora Fátima Alves. Ela diz o seguinte, que a psicomotricidade envolve toda a ação realizada pelo indivíduo, que represente suas necessidades e permita sua relação com os demais. Opa! Então, aqui eu já gosto também de fazer algumas anotações. Envolve toda a ação realizada pelo indivíduo, que represente suas necessidades e permita sua relação com os demais. É a integração entre psiquismo e motricidade. Cérebro, mente com o meu corpo. Corpo e mente são
indissociáveis. Aqui nós já temos uma base para compreender a importância da psicomotricidade na vida do ser humano. Não falo nem só na educação infantil, na vida do ser humano. Até porque hoje temos especializações em gerontopsicomotricidade, que é a psicomotricidade com um olhar direcionado para os idosos. Cada fase do desenvolvimento apresenta suas particularidades. Eu, enquanto pesquisador da educação infantil, eu vou buscar entender, compreender o desenvolvimento da criança. Como se dá esse desenvolvimento? Como eu posso favorecer esse desenvolvimento? Assim como acontece com os profissionais que atuam com idosos. Essa minha ação, né, indivíduo, eu aqui, ó, Júnior Kadima com vocês, estou tendo uma ação que representa uma necessidade. Qual é a minha necessidade aqui nesse momento? A comunicação que nós estamos tendo. Até porque eu utilizo dos meus movimentos corporais, dos meus gestos, e permite a minha relação com vocês. De alguma forma, eu estou me relacionando. E qual é a maneira que nós estamos interagindo? Eu falo, eu me expresso, eu compartilho uma informação e eu peço para que vocês coloquem aí os comentários. Eu peço para que vocês compartilhem suas considerações no bate-papo, porque é uma maneira de nós estarmos aqui num momento de comunicação. Uma outra definição que eu também me aproprio dela para compartilhar com vocês, que é da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Vai dizer o seguinte: psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação com o seu mundo interno e externo. Meu mundo interno, minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos, minha percepção, minhas sensações, tudo que envolve o meu interno, o meu pensar, relacionado com o meu mundo externo. Eu estou aqui num momento externo. E psicomotricidade está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Quando eu falo, né, quando nos deparamos aqui com esse processo de maturação, é o amadurecimento neurológico. Todos nós passamos por um processo de amadurecimento. Todos nós, tendo ou não deficiência, transtorno, síndrome, alguma questão específica, todos nós temos capacidade de aprender. Todos nós passamos por um processo de amadurecimento e somos capazes de aprender. Até porque o nosso cérebro, ele é plástico. Nós temos aí a plasticidade cerebral. Todos somos capazes de aprender durante a vida toda. E nesse caso, quando falamos de psicomotricidade, o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Ou seja, o meu corpo, ele é um ponto-chave para a aprendizagem. O meu corpo, ele é um ponto de acesso para que eu possa adquirir habilidades cognitivas, possa ter uma relação afetiva com os outros e também o que envolve aí o orgânico, o biológico. E é interessante porque, ao trabalhar com a formação de professores, contar para vocês uma situação que eu vivenciei na escola com um grupo de professores que não tinham esse conhecimento mais aprofundado em relação à psicomotricidade. E em uma das formações eu ia falar sobre psicomotricidade. E eu me deparo, não sei você, tá? Mas eu me deparo em diversos momentos com profissionais que acabam tendo uma certa vergonha em trabalhar com o corpo, ou mesmo a expressão corporal. E em uma dessas situações de formação, uma profissional me trouxe essa fala. Ah, Júnior, mas nós íamos fazer uma atividade
que envolvia ali tônus, equilíbrio, orientação espacial, e ela trouxe que ela não tinha coordenação. Mas, assim, trouxe brincando, nós estávamos ali durante a formação fazendo a atividade, só que, mesmo na brincadeira, essa fala, ela traz realmente aquilo que ela pensa. E por que isso? Na sua opinião, que está aqui comigo, eu refleti sobre aquilo, né? No momento ali passou despercebido, mas depois eu fui refletir sobre aquela fala, porque, na sua opinião, veio aquela fala da professora. Ah, Júnior, mas eu não tenho coordenação, tal, sou meio descoordenada. Por que será que veio essa fala? Lembrar que educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica. Ela é a base para tudo que será desenvolvido posteriormente. E se nessa educação infantil não favorecemos esse processo de desenvolvimento, não potencializamos essa aprendizagem, ou mesmo a aquisição de novas habilidades, que acontecerá por meio das interações, por meio da mediação do adulto. Lá na frente, essa pessoa ela pode sim ter dificuldades. Até porque a psicomotricidade ela é sustentada por esses 3 conhecimentos básicos, que são eles: movimento, intelecto e o afeto. Temos, então, a tríade da psicomotricidade, que vai envolver o emocional, o cognitivo e o motor. E aí talvez você me pergunte, Júnior, mas como assim tríade da psicomotricidade? Como assim emocional, cognitivo, motor? Quando falamos de psicomotricidade, nós temos a tríade, que ela é conhecida da seguinte forma: o querer fazer é o emocional. É a motivação intrínseca. Eu quero fazer isso, eu quero dar essa aula, eu quero participar dessa atividade. Se eu não estou motivado, pode ser que algo me motive. Eu não estou motivado na aula, mas aí a professora vem, realiza uma atividade que desperta a minha motivação. Eu sei fazer isso que é para fazer. Não adianta apenas eu querer, eu sei fazer. Assim como eu posso fazer. Querer fazer é o emocional, saber fazer é o cognitivo e o poder fazer, ação motora. Se você entrar lá no meu perfil do Instagram, eu acredito que seja o primeiro ou um dos primeiros, eu não lembro, mas não é para ir agora, tá? Vai depois, espera o aulão terminar. Tem um vídeo de eu fazendo uma atividade com bateria com uma menina de 21 anos com paralisia cerebral, em que ela só movimenta o membro superior direito, ou seja, braço direito, e ainda com certa dificuldade. Se eu for pensar numa ação psicomotora, ela queria tocar? Sim, queria. Ela sabia tocar? Ainda não, mas ela tinha habilidades que faziam com que ela fosse capaz de aprender. Ela poderia fazer, se eu fosse pensar numa coordenação que envolvesse os 4 membros, talvez eu pudesse falar que não. Mas ela poderia sim. Ela tinha esse membro funcional. Mesmo se ela não tivesse esse membro funcional. De que forma poderíamos adaptar por meio da comunicação ocular? Mas ela tinha esse movimento. E a partir desse movimento, nós trabalhávamos o querer fazer, a motivação dela, o saber fazer, aprender a realizar aqueles movimentos. E o poder fazer com o que nós tínhamos ali naquele momento. Depois eu te convido para assistir esse vídeo. E é bem legal, porque ela trazia músicas que ela gostava. E aí, fazíamos uma adaptação para trabalhar as atividades com ela. Eram atividades que envolviam a bateria como uma ferramenta para que eu pudesse explorar as bases psicomotoras. Aliás, hoje não falarei sobre as bases psicomotoras de forma sistematizada, mostrando cada uma delas.
Mas em um outro momento, uma outra aula, trarei esse conteúdo para vocês. Movimentos corporais. Quando falamos em movimentos, é por meio deles que a criança descobre, a criança percebe, a criança interage o mundo que a rodeia. E quando eu falo nessa interação, aí me pautando também em autores como Vitor da Fonseca, Gislene de Oliveira, mas tendo como referencial teórico Vygotsky, o quanto que essa interação, ela é essencial para a aprendizagem. Ou seja, utilizo dos meus movimentos corporais e do meu corpo para a interação com objetos, com o outro, porque mesmo interagindo com o objeto, é importante que eu tenha o outro para facilitar essa interação, para me proporcionar novos caminhos de aprendizagem, que é o que eu trago aqui. Esses movimentos corporais, eles proporcionam novas aprendizagens. Só que, nesse ponto, eu retomo com você lá no início da aula, quando eu falei do conhecimento e da qualificação do professor. O conhecimento e a qualificação são pontos para que tenhamos aí atenção e para que possamos ter esse movimento de adquirir conhecimento fundamentado para que eu possa realizar uma prática docente assertiva, uma prática docente em que o meu planejamento contribua para a evolução dessa criança. Não é o fazer por fazer. Não é o movimento pelo movimento. E sim, é a intencionalidade educativa que você coloca durante essa prática. Como que você favorece isso? Para favorecer, você precisa do conhecimento. Quando você tem esse conhecimento, e até mesmo eu falei da qualificação do professor, é talvez montar um grupo de estudos na sua escola, ou um grupo de estudos com os seus colegas, ou até mesmo fazer parte do Como Apre, que é o meu curso de formação continuada. Lá você tem outras pessoas buscando esse conhecimento, trocando experiências. Porque as trocas de experiências ou a interação com o outro, ela possibilita novas aprendizagens, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Estou interagindo. Eliana está por aqui, Eliana Oliveira. Importante a qualidade do tempo, colegas. Isso mesmo. É interessante falar nisso, né, que a Eliana trouxe. Porque para algumas coisas, quanto mais você faz, melhor você fica. Então, você pensa na quantidade. Inclusive, ontem eu dei uma mentoria para um aluno do Como App e eu falei isso para ele. Falei, cara, para algumas coisas é fundamental pensarmos na qualidade daquilo que oferecemos. Qualidade dos estímulos para as crianças e não a quantidade. Só que para outras, a quantidade ela te traz uma qualidade melhor. Quanto mais eu dou aula, quanto mais eu preparo conteúdos para vocês, mais eu percebo a minha evolução na forma de compartilhar esses conteúdos. Claro que sem perder a qualidade, porque eu sou muito criterioso em relação a isso. A Rosana escreveu assim: eu vejo também alguns educadores, não generalizando, que a motricidade não é tão conhecida e não sabe da importância do movimento corporal e das bases psicomotoras. Isso acontece muito, Rosana. Isso que você falou é muito real. A Itácia também, ó, capacitação é muito essencial para o profissional. E, Rosana, foi a partir do momento que eu percebi isso nas minhas formações com os professores que eu decidi criar a formação continuada como Apre. Até porque ali dentro, um dos módulos é psicomotricidade. E ao estar com esses profissionais de escolas de educação infantil e ter a oportunidade de compartilhar sobre a psicomotricidade, eu vejo o quanto eu posso contribuir para a vida dessas crianças. Porque no momento que esses profissionais adquirem esses conhecimentos, adquirem e associam com o conhecimento que eles já têm, tá? Porque esses profissionais têm muito conhecimento. E quando eles associam, a prática muda.
Muda porque passa a compreender a importância desse corpo em movimento. E cada vez mais eu vou falar disso, desse tema aqui para vocês no canal. Porque é o meu tema de pesquisa, de mestrado. É compreender o corpo em movimento numa situação de pandemia. Entender como esse corpo em movimento foi trabalhado durante a pandemia. Como esses profissionais conseguiram trabalhar? Essa é a nossa pergunta. Até porque eu sou um defensor desse trabalho que envolve as práticas rítmicas, o movimento corporal, principalmente na minha área de estudo, que é a educação infantil. A Rosana escreveu assim, ó: estou num ambiente de trabalho em que me sinto um peixe fora d'água. Estou levando toda a minha experiência da psicomotricidade para a escola. Show, Rosana! Eu acredito que seja importante isso. Se eu penso numa situação macro, que eu falo bastante isso para vocês. Ah, mas eu vou mudar o Brasil. Sozinho, talvez seja utopia, né? Seja um sonho. Mas com vocês aqui, ó, eu tenho comigo agora 10 pessoas. Comigo 11. Somos 11 pessoas discutindo sobre essa importância da psicomotricidade na educação infantil. Se eu saio daqui e falo para mais uma, para mais duas, 11. Se eu falo para mais uma, já temos 22 pessoas. Dessas 22, falamos para mais uma, 33. Esse campo ele já começa a ser ampliado. Por isso que eu fico também aqui muito feliz quando vocês trazem, né, esses feedbacks, ou até mesmo quando vocês compartilham aqui que estão levando esse conhecimento que vocês têm para outras pessoas. É assim que juntos faremos a diferença na educação infantil. O bom desenvolvimento mental, aliado ao motor, levará a criança à exploração do mundo exterior, saindo de si e começando a observar e explorar o mundo por meio de experiências concretas. O bom desenvolvimento mental, ó, e ela já traz, aliado ao desenvolvimento motor, levará, né, proporcionará à criança uma exploração do quê? Do mundo exterior. Estou no espaço, inserido no mundo exterior. Saindo de si, meu mundo interior, e tendo o quê? A possibilidade de observar e explorar o mundo por meio das experiências concretas. Por isso, quando eu me deparo com os eixos estruturantes da educação infantil, interações e brincadeiras, são dois caminhos que me auxiliam a explorar a psicomotricidade na escola. Só que para isso, novamente, fundamental termos o conhecimento. Tá, beleza, Júnior. Falamos sobre educação infantil, falamos sobre psicomotricidade, mas qual a relação que podemos fazer entre a educação infantil e o conhecimento da psicomotricidade? E aí, eu jogo essa pergunta para vocês. Se você chegou agora na aula, ou chegou um pouco antes, eu trouxe hoje 3 perguntas que estão norteando o meu conteúdo, estão norteando aqui a minha conversa com vocês. A primeira pergunta, partimos dela. O que é educação infantil? Segunda pergunta, o que é psicomotricidade? Terceira pergunta, como, né? Por que a psicomotricidade é importante na educação infantil? Qual a importância? Acredito que tenha sido essa a pergunta. Qual a importância da psicomotricidade na educação infantil? Chegamos no ponto central da nossa aula de hoje. E, ó, quero agradecer muito a participação de vocês, viu? Essa aula, ela com certeza tem aí uma energia diferente quando vocês estão aqui comigo. Então, não deixem de participar. Todas as quintas, às 19h05, estou aqui com vocês, compartilhando um conteúdo sobre educação infantil, para ajudar você a ser um professor que faz a diferença na educação infantil por meio das práticas psicomotoras. Então, eu compartilho também no perfil do Instagram diversas atividades
E o meu grande objetivo é que você possa se apropriar dessas atividades e colocar em prática. Se apropriar dessas ideias e ter outras ideias. E quando falamos nessa relação de por que utilizar a psicomotricidade na educação infantil? Primeiro, para eu utilizar essa área do conhecimento, é importante estudar. É importante me aprofundar e compreender o como ela favorece o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Segundo, quando eu compreendo isso, eu já tenho um outro conhecimento que vai envolver desenvolvimento infantil. Esse desenvolvimento infantil, ele vai me trazer também um olhar muito particular em relação àquilo que a criança precisa para aquele momento que envolve a fase de desenvolvimento dela. E eu elencarei alguns pontos aqui. Quando falo da psicomotricidade, ela possibilita a criança explorar, perceber, criar, brincar, relacionar, imaginar, planejar, sentir. Quando eu insiro o trabalho que envolve essa estimulação psicomotora na educação infantil, com certeza, cada um desses pontos que eu compartilhei aqui com vocês, eu estou abrindo um leque de novas possibilidades para o aprendizado dessa criança. Para essa criança explorar o meio externo. Para ela perceber esse seu meio. Até porque quando a gente pensa nessas habilidades, nessas bases psicomotoras, alguns autores chamam como estruturas, são importantes para que a gente possa realmente, quando eu falei do conhecimento, tenho esse conhecimento para que eu consiga realizar práticas significativas com essa criança. E a Isa trouxe como educação psicomotora, é importante entender que, ao falar de educação infantil, eu trabalho com a educação psicomotora, até porque a psicomotricidade ela tem áreas de atuação. E aqui para nós é entender que essa educação psicomotora ela vai fazer com que possamos trabalhar uma boa formação dessa criança, uma estimulação, provocar para que novas aprendizagens possam acontecer. E aí, com essa imagem, é justamente para falarmos sobre o que a Isa compartilhou. Estimulando habilidades que serão utilizadas na alfabetização. Por exemplo, por quê? Quando realizamos de forma organizada, sistematizada as práticas psicomotoras, por isso que lá no meu perfil, quando eu compartilho uma ideia de atividade prática, não deixe de ler a legenda. Na legenda, eu coloco os materiais que são necessários, faixa etária sugerida e também as habilidades estimuladas. Às vezes eu recebo por inbox, Júnior, ontem mesmo eu recebi e compartilhei diversas ideias. Você tem ideias de atividades para eu realizar com crianças, com alunos do 6º ao 9º ano? Tenho. Mais de 60 atividades lá no perfil. E aí eu peguei 10 e compartilhei nos stories. Não é apenas a reprodução da atividade, e sim o porquê eu utilizarei essa atividade. Qual é o motivo? Qual é o meu objetivo? Você tem 10 atividades. Dessas 10, se você criar uma variação, você já tem 20 atividades. Quando eu compartilho ali as práticas psicomotoras, todas elas são práticas psicomotoras. É a base do meu trabalho. Algumas com música, outras sem música. Mas quando eu compartilho ali com você, eu procuro também descrever na legenda para que você possa olhar aquela atividade, ele trouxe para trabalhar isso e isso. Mas e se eu adaptar? Ou se eu criar uma outra ideia? E é isso que eu quero. Não é a reprodução apenas da atividade. É você compreender o porquê realizar aquilo. E ao falar dessa área do conhecimento, que é a psicomotricidade inserida na educação infantil, trabalhada de forma sistematizada, organizada, planejada,
você favorece não apenas o desenvolvimento infantil, mas o desenvolvimento como um todo desse ser humano. É o desenvolvimento humano. Criança, adolescente, adulto, idoso. A partir de hoje, perceba o seu corpo. E até já preparei uma atividade aí para o nosso aulão rítmico, para que a gente possa realmente trabalhar a presença plena por meio da prática corporal. Que é, volto naquela história que eu contei da professora. Às vezes entramos num automatismo das nossas tarefas, do dia a dia, né, das atividades, e aí acabamos não dando atenção para o quanto o corpo é importante na nossa aprendizagem. Pontos importantes do que eu falei com vocês. 1. Conhecimento e qualificação do professor. Segundo ponto, definição de psicomotricidade. Terceiro, vimos a tríade da psicomotricidade. Quarto, o corpo é fundamental na aprendizagem. E 5, trabalhar com estímulos de qualidade. Inclusive, tive ali um auxílio da Rosana, que falou sobre a qualidade. Esses são os 5 pontos da nossa aula de hoje, que resumem o conteúdo. Iniciei a aula compartilhando 3 frases ali, 3 perguntas norteadoras, e por meio delas eu fui dialogando com vocês e trazendo a importância desse olhar da psicomotricidade para a educação infantil. Há diversos caminhos para construir um conteúdo quando eu falo psicomotricidade na educação infantil. Eu poderia, por exemplo, falar sobre as estruturas psicomotoras e a importância delas para o processo de alfabetização, que foi algo que a Isa citou. Só que eu quis dar esse enfoque e esse movimento para a nossa aula, que talvez seja um pouco mais reflexivo, mas é importante também para a nossa formação enquanto professores. Deixei também um livro aqui para indicar, ó, A Infância e a Psicomotricidade. Meu livro já está todo rabiscado, está todo anotado. Ah, esse livro aqui, ó, da Fátima Alves, na editora WAK. E, ó, se você entrar lá na editora WAK, você pode colocar no cupom de desconto JR Kadima. Você tem 30% de desconto. Turma, agradeço imensamente a participação de vocês aqui. Como eu disse, a aula ela acontece quando vocês estão aqui, participam ativamente durante a aula. Sábado teremos o encontro para o aulão pedagógico. Se você ainda não faz parte da comunidade do Telegram, entra no meu perfil do Instagram, lá tem um link, é só clicar no link e você terá acesso à comunidade. Tenham uma excelente quinta-feira, espero que o conteúdo tenha feito sentido, que ele possa te ajudar de alguma forma. Se tiver dúvida, deixe aqui embaixo o seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe os seus comentários, suas considerações, ideias para próximos conteúdos, que com certeza lerei aqui cada um dos comentários e responderei. E eu preciso também dessa ajuda de vocês, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.